Introdução à Divina Vontade, lição 2. O aniquilamento da minha vontade. Vê, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de fazer-te morrer para viver somente em mim e da minha própria vida. Estas palavras ditas por Jesus a Luísa revelam-nos a finalidade que ele traçou ao nos criar, e essa finalidade levará ao cumprimento do que mencionamos na introdução, que antes da criação, Deus disse ao seu amor: não quero estar só, mas quero a criatura em minha companhia. Quero criá-la para me entreter com ela, para partilhar com ela todos os meus contentamentos. Com a sua companhia, me desafogarei no amor, por isso a fiz à minha semelhança. Mas, para consegui-lo, para fazer da criatura uma companhia digna e capaz de partilhar seus contentamentos e de ser o desabafo de seu amor, a criatura devia ser uma imagem perfeita de Jesus, e assim fomos criados. Mas falhou-se na prova, e desde então o homem perdeu esta semelhança. Deus teve então de pôr em ação uma estratégia para nos restituir ao ponto de origem. O homem havia destruído em si mesmo a imagem e semelhança de Deus, para adquirir a própria vida, uma vida sem união com seu Criador. Isso se manifesta quando Adão e Eva, ao sentirem a presença de Deus no paraíso, sentiram vergonha por estarem nus. Não nus no corpo, não, mas nus na alma, nus da graça. Assim, decide-se o perdão e a restituição ao ponto de origem, tudo levado a cabo por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele toma sobre si nossas vidas e paga com seus sofrimentos e com sua morte tudo o que devíamos à majestade suprema, levando esta nossa vida até a morte, para deixar campo livre à nova vida que nos dá por meio da sua ressurreição. Romanos 6, Colossenses 1, 22. Assim, ele percorre o caminho contrário daquele feito por Adão, este da morte à vida divina, em si para entronizar a vida humana. Jesus, ao contrário, da morte em si à vida humana, para dar novamente passagem à vida divina. Devemos recordar aquelas palavras de São Paulo. Devemos completar em nós o que falta à paixão de Cristo. E esta é a causa de tudo o que Jesus vai expor a Luísa sobre o aniquilamento do seu eu, da sua vontade, para dar lugar àquilo que ele nos deixou, a vida nova conquistada por meio da sua ressurreição. Por isso, esta é a razão de tudo o que vamos expor, tendo em conta que cada vez que precisamos retirar algo que se tornou vida em nós, ainda que seja morte, para o nosso espírito dói e faz sofrer. Todo aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem a perder por amor de mim, esse a encontrará. Voltemos agora à purificação do seu interior, para o qual Jesus lhe dá os seguintes ensinamentos. A primeira coisa que me dizia, conta Luísa, que era necessário para purificar o interior do meu coração, era o aniquilamento de mim mesma, isso é,
a humildade. E continuava dizendo-me: vê, para que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti mesma nada podes. Eu cuido muito daquelas almas que se atribuem a si mesmas o que fazem, querendo furtar de mim tantas graças. Ao contrário, com aquelas que se conhecem a si mesmas, eu sou generoso em derramar a torrentes as minhas graças, sabendo muito bem que nada atribuem a si mesmas, mas me agradecem e me dão a devida estima. Vivem num temor contínuo de que, se não me corresponderem, eu possa retirar o que lhes dei, sabendo que não é coisa delas. O contrário acontece nos corações que exalam soberba. Eu nem sequer posso entrar neles, porque inflados de si mesmos, não há lugar onde eu possa me colocar. Estas miseráveis não levam em conta as minhas graças e vão de queda até a ruína. Soberba, o pecado de Satanás. Pecado que não tem perdão, não pela sua gravidade, que é enorme, mas porque o soberbo jamais acreditará que Deus possa perdoá-lo. Ele peca além da misericórdia de Deus, coloca-se acima de Deus, acreditando que o seu pecado é maior do que esta misericórdia, do que o amor e a bondade. Por isso, Jesus quer treinar Luísa para eliminar qualquer vestígio deste pecado. E o que dizer de nós? Quanto precisamos nos desfazer dele? Por isso, esses ensinamentos são ouro puro para o nosso caminho espiritual. Quero que neste dia faça contínuos atos de humildade. Quero que estejas como uma criança, envolta em faixas, que não pode mover um pé para dar um passo, nem uma mão para agir, mas que tudo espera da mãe. Assim, estará junto de mim, como uma criança, pedindo-me sempre que te assista, que te ajude, confessando-me sempre o teu nada, enfim, esperando tudo de mim. Luísa colocava isso em prática, humilhava-se, etc. E o resultado de seguir os ensinamentos do seu Jesus aparecia imediatamente. Depois, pela manhã, quando ia novamente comungar, parecia-me que, ao vir Jesus a mim, ele fazia festa, pelo contentamento que sentia ao ver-me tão aniquilada. Dizia-me outras coisas sobre o aniquilamento de mim mesma, sempre de modo diferente do anterior. Creio que não uma, mas centenas de vezes ele me falou. E se me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre modos novos de falar, da mesma virtude. Ó, meu divino mestre, quão sábio tu és! Se ao menos eu te tivesse correspondido. Luísa recorda ainda, certa manhã, enquanto me falava da mesma virtude, disse-me que por falta de humildade eu havia cometido muitos pecados e que, se tivesse sido humilde, teria permanecido mais perto dele e não teria feito tanto mal. Fez-me compreender como o pecado é feio, a afronta que este miserável verme
fez a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano causado à minha alma. Fiquei tão assustada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Tudo me parecia sombra, e não fazia outra coisa senão pensar nos meus pecados. Aqui entra o ensinamento visto na meditação anterior. Não devemos ficar pensando nas nossas culpas. A partir de então, não pensei mais nisso, nas culpas. Fazia tudo o que podia para contentá-lo e pedia que ele mesmo me ensinasse o modo de reparar o tempo passado. E ele me dizia: imitação da vida de Jesus. Estou pronto a fazer-te o que tu queres. Vê, a primeira coisa que te disse que queria de ti era a imitação da minha vida. Então, vejamos o que te falta. Senhor, eu dizia, falta-me tudo, não tenho nada. O que diremos nós? Quanto nos falta? Pois bem, dizia-me ele, não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo sei o quanto és fraca, mas é de mim que deves tirar a força. Espírito de retidão, quero que sejas sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, e com o outro para o que estás fazendo. Quero que as criaturas desapareçam totalmente para ti. Se te forem dadas as ordens, não olhes para as pessoas. Pensa que sou eu mesmo que quero que faças o que te foi ordenado. Então, com o olhar fixo em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou agradável, se podes ou não pode fazê-la. Fechando os olhos a tudo isso, abrirás apenas para olhar para mim. Dá-me-ás, Senhor. Diz-me-ás, Senhor, só por ti o faço. Só por ti quero agir. Não mais escrava das criaturas. Assim, se caminhas, se ages, se falas, em qualquer coisa que faças, o teu único fim deve ser agradar somente a mim. Quantos defeitos evitarás se fizeres assim? Outras vezes me dizia, também quero que se as pessoas te mortificarem, te injuriarem, te contradizerem, mantendo-as o olhar fixo em mim, pensando que é com a minha própria boca que te digo, filha, sou eu mesmo que quero que sofras isso, não as criaturas, afasta o olhar delas. Somente eu e tu destrói todas as outras. Quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos, enriquecer-te com méritos, trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás com carinho, serás grata àquelas pessoas que te dão ocasião de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás reta diante de mim, nada mais te inquietará e gozarás sempre da paz. Ensinamento enorme que nos parece duro, cruel e por vezes humilhante, pois o nosso eu é colocado em último lugar.
No entanto, é ouro puríssimo para o nosso espírito, pois remove aquela crosta que nos afasta de Deus. Espírito de mortificação. Depois de algum tempo em que procurei exercitar-me nestas coisas, às vezes conseguindo, outras caindo, vejo claramente que ainda me falta muito esse espírito de retidão e fico sempre mais confusa ao pensar na minha ingratidão. Jesus falou-me e fez-me compreender a necessidade do espírito de mortificação. E lembro-me que em tudo o que me dizia, acrescentava sempre que tudo devia ser feito por amor a Ele, que as virtudes mais belas e os sacrifícios maiores tornam-se ímpidos se não têm origem no amor. A caridade, dizia-me, é a virtude que dá vida e esplendor a todas as outras. Sem ela, todas estão mortas e não atraem o meu olhar, nem têm força sobre o meu coração. Portanto, fica atenta. Faz com que as tuas obras, mesmo as mínimas, estejam revestidas de caridade, isto é, em mim, comigo e por mim. E prosseguia: quero que em todas as tuas coisas, até nas necessárias, tudo seja feito com espírito de sacrifício. As tuas obras não podem ser reconhecidas por mim como minhas se não tiverem o selo da mortificação. Assim, como a moeda não é reconhecida pelos povos se não traz em si a imagem do seu rei, e é desprezada, assim são as tuas obras, se não tiverem enxertadas na minha cruz, não tem valor algum. Vê, agora não se trata de destruir as criaturas, mas a ti mesma, de fazer-te morrer para viver somente em mim e da minha própria vida. É verdade que te custará mais do que tudo o que fizeste até agora, mas tem coragem, não temas, não serás tu quem farás isso, mas eu que agirei em ti. Depois, dava-me outras luzes sobre o aniquilamento de mim mesma e dizia-me: tu não és outra coisa senão uma sombra. Enquanto tentas agarrá-la, ela foge. Tu és nada. Eu me sentia tão aniquilada que teria querido esconder-me nos abismos mais profundos, mas via-me incapaz. Sentia tamanha vergonha que ficava muda, e enquanto eu reconhecia o meu nada, ele me dizia: coloca-te junto de mim, apoia-te no meu braço, eu te sustentarei com as minhas mãos, e tu receberás força. Tu estás cega, mas a minha luz te servirá de guia. Eu me colocarei à tua frente, e tu não farás outra coisa, senão olhar para mim, para me imitar. Depois dizia-me: a primeira coisa que quero que mortifiques é a tua vontade. Aquele eu deve ser destruído em ti. Quero que a tenhas sacrificada como vítima diante de mim, para que da tua vontade e da minha se formem uma só. Não estás contente? Sim, Senhor, mas dá-me a graça, porque vejo que por mim nada posso. E ele continuava: sim, eu mesmo te contradirei em tudo, e às vezes por meio das criaturas. Aqui
está claramente delineado quem nos dará os contratempos e os sofrimentos. É o próprio Jesus, quem toma a direção para nos purificar, pois só Ele conhece o que precisa ser purificado em nós. Devemos começar por aqui, tendo em mente que o que nós achamos que devemos fazer nem sempre é o adequado. Assim como Luísa pedia ao confessor aquilo que pensava ser necessário e não lhe era concedido, também nós devemos deixar que Jesus disponha os acontecimentos. A nós cabe aceitar e acolher com gratidão o que Ele nos apresenta, pois é justamente ali que precisamos ser purificados. E amemos ainda mais estas provas, pois são o requisito para a nossa união com Ele. E se é assim, deveríamos desejar receber muitas mais mortificações. Então, chegamos ao fim da nossa lição 2, com esses pontos, né? Falando exatamente sobre o aniquilamento. São pontos muito profundos, muito interessantes. E nos vemos na próxima lição, número 3.